Fala galerinha, tudo bem? Mais um vídeo aí pro canal. Hoje é sexta-feira, tô fazendo a janta, a Mari tá ali, tá ajudando a arrumar um pouco também. Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre a nossa rotina. Para quem não sabe, a gente é de Pouso Alegre, é uma cidade no sul de Minas Gerais, mas nós estamos em São Paulo. Então, nessa primeira férias que a gente teve do navio, a gente veio para São Paulo. Tudo tem um porquê, a gente tem alguns objetivos na vida. A gente vai contar, Mari, por que a gente vai em São Paulo? Não agora. Não agora, mas a gente vai contar para todo mundo, né? No momento certo. E também a gente vai contar 3 curiosidades sobre trabalhar a bordo. Tem inúmeras, porém, a gente selecionou essas 3 para falar nesse vídeo, mas a última vai ser top. Vai ser uma que ninguém imaginava, quem não conhece sobre a vida a bordo, onde você pode fazer bastante dinheiro. É claro, você tem que trabalhar, mas você vai fazer um dinheiro à parte e às vezes é mais do que o seu próprio salário na companhia. Como eu comentei, a gente está em São Paulo. A gente veio tentar alguma coisa diferente para o nosso crescimento pessoal e profissional. E o que você está achando de São Paulo, Mari? Eu, eu tô gostando. Isso é algo que eu queria ter feito há algum tempo atrás já, vindo pra cá, porque a gente sabe que, sei lá, não existe uma hora, né? É uma cidade menor, então não tem todas as coisas que normalmente a gente tem aqui. E as coisas não são tão evoluídas assim. E, na verdade, eu tô gostando muito de estar aqui. É lógico que fico um pouco apreensiva por, sei lá, a gente sabe que São Paulo é perigoso e tudo mais. Porém, da mesma maneira que é perigoso e tem as partes um pouco ruins, tem as partes boas, então eu tô gostando. Eu acho que esse ponto de São Paulo, por exemplo, a gente está aqui no Tucuruvi. Da onde a gente está é 5 minutos pro metrô. Então, tipo, é super fácil. A gente tem um shopping na porta de casa. É super bacana. Hoje, da nossa rotina aqui, a Mariana, ela vai para a escola de dança dela. A gente não leva 10 minutos para ir de a pé. E eu vou direto para academia. Então, tipo, sabe, tá bem organizado. Mas esse ponto, fator segurança, eu acho que, nossa, pesa demais. Pesa demais porque, tipo, tem hora que a aula dela acaba 10 horas da noite e é uma preocupação pra gente vir andando, então toda hora a gente tá olhando para trás. A gente tá com alguma coisa na mão, se caso a gente precise. Na maioria das vezes eu tenho uma garrafa de 2 litros de ferro, ela tá sempre cheia. Se precisar jogar em alguém, bater, mas às vezes eu acho que não vai dar nem tempo disso. Mas essa eu acho que é o único ponto, sabe, bem ruim. E uma das coisas daqui, tipo, pensando assim, quando você vive em outros países, né, quando a gente passa, assim, que a gente vive pela Europa principalmente, assim, o nível de segurança é diferente. É lógico que cada cidade às vezes é um pouco diferente, mas, por exemplo, pensando num nível Europa para um nível São Paulo, tipo, você sente na pele, assim, a, essa diferença de segurança, porque, por exemplo, aqui a gente tem receio de sair e andar na rua com o celular. E lá, tipo, você saía, você gravava, sabe? É diferente. Para vocês verem, tem dias que a gente prefere não levar os celulares, porque, sei lá, a gente às vezes fica um pouco, Com né, receio. com receio. Mas é claro, a Mari comentou os lugares da Europa. É claro que em todo lugar acontece tudo, tudo pode acontecer. Sim. Porém, a maneira com que você se comporta lá fora e aqui é totalmente diferente, sabe? Você vê que você tá mais seguro que aqui. Galera, como prometido, depois de um belo jantar,
de uma boa taça de vinho, a Mariana já tá alta. Eu não. É difícil ficar alta. Eu não tô alto, mas tá quente. Vocês vão vir todos os vídeos agora que estiver no YouTube, você vai vir desse jeito. Opa, claro, pra animar, né? Tá, a gente comentou que ia falar sobre 3 curiosidades a bordo. Tem inúmeras, mas hoje a gente escolheu só 3. A primeira, Mariana, é sobre o quê? A gente vai falar sobre os patos. Os patos. E os patos, Mariana, vai falar. Então, os patos é uma coisa, é uma tradição acho que americana, né? Eles vão, tipo, todo o pessoal que vai pro navio, normalmente eles vão e começam a colocar uns patinhos, eles levam os patos e, tipo, a princípio isso foi pelas crianças, pelo que eles contaram pra gente, tipo, eu não sei a real história por trás disso, mas eles espalham patinhos, assim, tipo daqueles que a gente coloca em banheira de bebê, né? Uns patinhos pequenos, mas tem uns grandes. Aí, sei lá, tem um pato que é, por exemplo, a gente tinha um pato coruja, a gente tinha um pato foca, e tipo, tem 1000 patos diferentes, tem muitos patos. E o mais interessante disso é que eles deixam escondidos, e tem sempre como que é o nome daquele? Um papelzinho do lado, como que se chama aquilo? Um papelzinho do lado tipo com todas as informações da família. Da onde eles são, qual família que tá no cruzeiro, né? E aí eles sempre falam, é sua decisão, ou esconder novamente, ou pegar e repostar, porque tem uma página no Facebook. Que todos os patos achados, eles colocam lá. Então se você achou o pato daquela família, vai lá, tira a foto, posta no Facebook. É engraçado, porque, por exemplo, a gente estava trabalhando a bordo e tinha briga. Exato. Briga tipo pra pegar pato. Por exemplo, isso começou pelas crianças, mas aí veio as crianças e começou a procurar os patos. E eu ganhava pato, e por exemplo, teve até uma época, nossa, eu vou contar isso aqui, eu vou se mandando embora. Teve uma época, porque, tipo, eu tava trabalhando com os bebês, e aí tinha um bebezinho que ele tava brincando com o pato. Aí ele esqueceu o pato lá na onde eu trabalho, assim, que pena, né? Aí eu catei o pato, então assim, os pais não vê, os pais não sabem, a criança não lembrou do pato, o pato ficou pra mim. Tá tudo certo. Isso acontece. Mas eles normalmente deixam em vasos de plantas, deixam perto de entradas de elevador. Sim, tem. Mas assim, o mais legal é que, tipo, é no navio inteiro e tem vários tipos. Tem até de porcelana, tem de vidro. Sim, tem um que era de Lego, né? De Lego, tipo, de então é muito legal. É muito legal. Tá, a segunda é horas de trabalho. Tudo depende qual a sua função a bordo. Por exemplo, a gente é staff. A Mariana é Youth Staff, trabalha com as crianças. Eu sou Sport Staff, trabalho com as crianças e com todo mundo que aparecer lá. Depende, por exemplo, no meu caso, em dia de mar, que é onde a gente está navegando para algum porto, eu trabalhava em média de 9, chegava de vez em quando até 11 horas por dia. Pra mim, era de 8 horas, mas poderia ter alguns dias que era 7, mesmo sendo um dia de mar. E poderia ter dias a mais também, tipo 9 horas. Mas era difícil passar de 10 horas pra mim, na minha função. Agora, as pessoas, né? E com as pessoas que eu tenho como management. Porque isso também, essas horas pode mudar não só de função, mas tipo assim, se trocou os chefes e tudo mais, então também pode ser que troque. Esse é o ponto principal. Se for pessoas que já são experientes, você vai ter uma vida boa. Então você vai trabalhar menos. Que eles sabem distribuir as horas pra todo mundo melhor. Agora, no outro caso, do outro ponto, aí você pode trabalhar bem mais. Agora, dia de porto, que é quando o navio ele tá parado. Por exemplo, a gente tá na Itália, vai parar em algum lugar. Eu trabalhava na Europa, é diferente do Caribe. Na Europa a gente tinha 6 dias de porto. Então, tipo, eu trabalhava 5 a 7 horas no máximo, estourado. Na Europa, tipo, pra mim foi bem diferente. Depende. Tinha dias que eu trabalhava mais, que, por exemplo, que não dava pra sair. Mas tinha dias que, tipo, eu trabalhava, sei lá... Começava às 5 horas da tarde. Começava às 5 horas da tarde, por exemplo. E aí tinha várias, como que fala? Várias duties. Vários serviços. Tinha várias coisas assim, tarefas, vamos dizer assim. E aí, dentro dessas tarefas, tipo, tinha às vezes algum intervalo. Ou então poderia ser direto, tipo, eu começava às 5h45, por exemplo, e terminava 1 e pouco da manhã. Então depende muito, mas, por exemplo, na Europa, normalmente a gente trabalha um pouco menos. Assim.
E agora, quando vem pro Caribe, tipo, a gente trabalha mais muito porque mais. é um público diferente. Eles não saem tanto do navio. Principalmente pra mim, eu falo assim, por conta das crianças. Às vezes os pais estão acostumados a deixar as crianças lá e, tipo, vamos lá fora, vamos fazer uma excursão, vamos fazer uma coisa e as crianças ficam com a gente. E no caso das crianças no que eu trabalho, tipo, crianças a partir de 6 meses até adolescentes de 17 anos. Na Europa, nós tivemos lá, tipo, eu já misturando em inglês, mas nós tínhamos 7 dias, por exemplo, de navegação. De navegação não, 7 dias na semana. 6 deles era dia de portos. Então, por exemplo, a gente parava em Barcelona, Palmas de Maiorca, a gente ia para França, Marseille, a gente ia para Civitavecchia na Itália, depois nós íamos para La Spezia e depois íamos para Nápoles. E depois disso, um dia de navegação. Então esse público que vem, eles curtem o navio? Curtem, mas eles saem mais para aproveitar. Agora quando você vem pro Caribe, eles já conhecem a maioria do trecho. Então eles vêm mais para aproveitar o navio. Essa é a diferença. Então, e aí no caso, a gente que se ferra porque a gente trabalha mais. Mas assim, a hora de trabalho tudo depende do seu departamento. Se você for housekeeping, você vai trabalhar mais horas também. Se você for na parte de restaurante, de bar, normalmente eles trabalham já bem mais. A gente vai fazer mais vídeos para falar sobre salários, horas de trabalho, caixinhas, porque dependendo da sua área que você trabalha no navio, você tem um salário um pouco mais baixo, mas você ganha muita caixinha e comissão. No bar, por exemplo. Mas é claro, você trabalha muito. Essa é a grande diferença, mas tudo depende do seu objetivo de vida no barco. Mas a gente não vai alongar muito porque a gente vai fazer um vídeo sobre isso. E o terceiro, que foi a grande promessa, como fazer um dinheiro extra, e tem gente que faz. Tem muitas pessoas que fazem. O que acontece? Na verdade, você pode tem que ver os seus dotes, né? O que você pode fazer. Por exemplo, eu pensei em começar a cortar cabelo, mas eu cortei do Wesley, ele já não gostou e nunca mais eu tive chance. Já que a Mariana falou, o primeiro é cortar cabelo. Você não precisa ser profissional, mas é claro que se você já conhecer, já tem o seu material, o navio, a maioria deles é disponibilizado uma sala, que é onde você você tem o seu horário livre, você pode ir lá e cortar cabelo. E isso não inclui os horários seu normalmente de trabalho. Não, isso é fora. Totalmente à parte. Então, por exemplo, se você tá no seu horário de descanso, você vai lá, opa, eu quero fazer um dinheiro extra, vou cortar cabelo. Sim. O que eles cobravam lá? Média de 10 a 15 dólares por pessoa. Isso masculino, né? Masculino. O feminino eu não tenho a experiência. Eu não cortei meu cabelo lá porque, tipo, eu sei que eu sou muito chata com meu cabelo e se alguém cortasse errado eu ia ficar muito brava. Então, mas, por exemplo, no meu caso, era um filipino que cortava o meu cabelo e eu não tô brincando. Sem inventar, ele tinha pelo menos 3 cortes por dia. 3 cortes por dia. Ele cobrava 10, então tipo 30 dólares ele fazia ele por dia. Nós trabalhamos 7 dias na semana seguida, então ele fazia ali numa média de 210 dólares na semana, a parte do que ele trabalha. A segunda, Mariana, o que é? Essa eu usei, eu posso falar, porque eu tive uma manicure de qualidade. Por exemplo, no navio a gente tem um spa, que, por exemplo, as pessoas normalmente, os guests, eles usam, a gente também pode usar. Então a gente pode ir lá arrumar o cabelo, pode pintar a unha, massagem, enfim, a gente pode fazer isso também. Não todo mundo, mas claro. A gente que é da nossa área, tipo staff, a gente pode. Porém, é muito caro. Então, até cortar cabelo, se você quiser, você pode, mas é um pouco mais caro, porém... às vezes é com mais qualidade também, porque são pessoas profissionais. Não tô falando que não pode ter profissional que faz esse serviço à parte. Mas o problema é que, assim, normalmente, por exemplo, você paga 10 ali pra aquele ali. E aí, tipo, você vai lá, eles vão cobrar, tipo, sei lá, às vezes 70 reais pra cortar teu cabelo. 70 dólares. 70 dólares. Então, tipo, é uma diferença bem boa. No caso, por exemplo, pra fazer as unhas do pé e da mão, eu lembro que parece que era 100 dólares no spa. E aí eu fazia com uma moça que ela era nossa vizinha, ela era de Mauritius, ela como fala? Housekeeping. E ela fazia uma unha muito bem, ela tinha todos os materiais e ela fazia aquela unha tipo em gel.
Eu não tava fazendo só o esmalte mesmo, a esmaltação em gel, mas tinha aquela cabine, tinha dentro da cabine dela mesmo que a gente ia. Então eu chegava lá, entrava, ela fazia minha unha e tudo mais. E ela cobrava? E ela cobrava $40. 40 O Wesley achava caro, mas eu precisava fazer minhas unhas. Agora eu aprendi a fazer sozinha, mas não quer dizer que eu não vou voltar. Assim, no navio, o que você pode economizar é legal, tudo depende do seu objetivo. Né? No navio, a gente, eu acho que curtiu bem o nosso primeiro contrato junto. Né? Pode curtir ainda mais e é o que a gente pretende fazer. A gente está fazendo algum plano para isso, né? Eu acho que é isso. Se você gostou do vídeo, curte ele, se inscreve no canal. E deixa nos comentários mais algum assunto que você tenha curiosidade, que você queira saber. Não sei, sobre alguma outra coisa da vida a bordo. Pode deixar aí nos comentários que a gente traz aqui. A gente vai estar voltando pro navio em breve. Em breve não, que ainda a gente tem que descansar mais um pouquinho. Pelo amor de Deus, eu preciso descansar. Nesse contrato a gente vai filmar muita coisa. A gente vai trazer muita coisa legal para as pessoas que não têm interesse de trabalhar, que só quer conhecer como que é de baixo, por trás dos bastidores, ou pessoas que têm um interesse de trabalhar. Sim, a gente vai trazer mais dicas e vamos dar uma geral de tudo aí. Porém, a gente ainda vai organizar os dias que vai ter vídeo no canal e tudo mais, porque quando a gente tá no navio, a questão de internet é um pouco mais difícil. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Exatamente. Tchau, tchau.